Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu convido aos irmãos, nós curvarmos nossas cabeças, para orarmos ao Senhor e dar início a esse período de adoração ao nome do Senhor. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós oramos, agradecidos já pela oportunidade de chegar até aqui. Nós podemos dizer, Senhor, que durante todo esse dia o Senhor foi conosco. Nós podemos, Senhor Deus, agora dizer Ebenezer, porque certamente até aqui nos ajudou o Senhor. E ó Deus, que nessa hora nós não queremos, Deus, apenas passar um momento, só um momento na Tua presença, mas nós queremos sentir ao Senhor, através dos hinos, ó Deus, dos cânticos, que o Senhor fale conosco. Ó Deus, nós queremos até esquecer que somos alunos e estamos aqui para um culto de quinta-feira rotineiro. Isso não é rotina para nós, Senhor Deus. Nós queremos sentir ao Senhor. Nos leva a um momento à parte contigo para ouvirmos a Tua voz. Que possamos nos desligar, Senhor Deus, do exterior. E agora, Senhor Deus, que a Tua glória, a Tua graça seja aberta para nós. Nós suplicamos ao Senhor porque precisamos disso. Nós precisamos sentir ao Senhor. Por isso, fala conosco, ó Deus, durante todo este período. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de ler um texto aqui da palavra do Senhor. Os irmãos abrissem no Salmo 121. Antes de nós iniciarmos aqui com o grupo, com os irmãos. Salmo 121. E eu costumo dizer que as primeiras palavras desse Salmo 121, no verso 1 e 2, são do salmista. Mas o restante é Deus quem responde. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, não cochilará. Eis que não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, só refletir um pouco aqui. Como eu disse, o verso 1 e o verso 2 é o salmista que fala. Mas os outros versos, é Deus quem responde. Ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E depois existe algumas palavras aqui que não parecem ser do salmista, porque diz assim: Ele não deixará vacilar o teu pé. Essa palavra para o salmista. Alguém está falando para o salmista. Eis que não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. Aquele que te guarda não cochilará. Então, o salmista nessa hora de angústia, de clamor, de tristeza, de momentos de prova, ele olha para os montes, e nessa época o tabernáculo de Deus estava localizado nos montes, e ele olha para lá e ele lembra-se, no momento de tristeza, de angústia, de prova, que o Senhor é o seu socorro. Irmãos, nós nos momentos de dificuldade tem coisas que não é para nós resolvermos. E quando nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para o céu. Em Israel era para os montes, hoje é para o céu. E você saiba de uma coisa: que o teu socorro vai vir do Senhor, que fez o céu e a terra. Às vezes nós não precisamos só saber, nós precisamos sentir isso. Essa noite que os
Os irmãos não olhem na oratória, não olhem nada. Nesse momento, veja que o socorro vem do Senhor, através da sua palavra. Eu gostaria de pedir ao grupo que possa dar continuidade, mas nós vamos meditar nessa palavra. O teu socorro vai vir do Senhor. Talvez você precise saber disso nessa noite. Boa noite a todos, paz do Senhor. Alegria podemos estar retornando. Após semana passada não pudemos estar juntos, não teve, motivo do feriado. Com certeza cada um teve a oportunidade de, em sua casa, nas suas igrejas, estar cultuando, lembrando aquele final de semana que marca toda a história do cristianismo. Aquele que se entregou no nosso lugar, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que tem que ser o alvo das nossas vidas. Diz essa canção que nós vamos cantar agora, que Cristo deve ser o nosso alvo. Nós devemos buscar Ele, não desistir da nossa caminhada. Por mais que muitas vezes a gente esteja esgotado, a gente esteja passando por aflições, a saúde não ajuda e dificuldades no trabalho, quem sabe em casa, mas nós temos que lembrar de olhar para Cristo, olhar para o nosso alvo e seguir na nossa caminhada. Amém? Convido aqueles que têm condições de se colocar em pé quando está louvando.
coração. Amém?
sabes todas as coisas, conhece o nosso interior, conhece as palavras antes mesmo de serem as nossas bocas. Tu sabes todos os nossos intentos, as nossas ações, antes mesmo de nós já agirmos, planejarmos. E ainda assim, meu sabendo muitas vezes, Pai, que nós vamos pecar, que nós vamos errar diante de Ti, o Senhor está pronto para nos perdoar. Está pronto para estender o braço e dizer: filho, eu te amo. Filho, eu estou aqui. Filho, eu te conduzo pelo meio do vale da sombra e da morte, pelo meio das dificuldades, das lutas. Muitas vezes surgem pedras no nosso caminho, surgem muros que a gente não entende porquê, não sabe porquê, porque aquilo vem atrapalhar a nossa visão, atrapalhar a nossa luta pela obra. A gente acha que alguma coisa está impedindo e não entendemos, Pai, o porquê. Mas muitas vezes é o Senhor que está nos provando para estarmos nos fortalecendo cada vez mais. Para estarmos entendendo que cada vez mais precisamos ser totalmente dependentes de Ti, totalmente entregues diante de Ti. Vão vir lutas, vão vir dificuldades, vão vir muitas opressões de todos os lados. Às vezes a gente até acha que o nosso ombro amigo está contra nós, Pai. Mas Deus, ajude-nos, Pai, a vencer as dificuldades. Ajude-nos a vencer tudo aquilo que vem nos desviar do Teu caminho, Pai. Ajude-nos a entender cada vez mais os Teus propósitos, Pai. Ajude-nos a nós afastarmos essas barreiras do nosso caminho, do nosso alvo, para que nós possamos prosseguir cada vez mais firmes, Pai. E hoje também, Pai, que a gente possa entender que nós precisamos ser um corpo unido, onde todos os membros precisam estar unidos. Que o Senhor possa estar eliminando qualquer barreira que esteja aqui entre nós, Pai, qualquer dificuldade, qualquer luta, Pai, porque nós precisamos estar unidos pelo Teu reino. De que maneira o corpo doentio pode fazer a obra? A obra vai ser manca, a obra vai ser defeituosa do mesmo jeito que está o corpo. Nós precisamos estar firmes, sarados em Ti, Pai. O Teu sangue precisa sarar as nossas feridas, sarar as nossas cicatrizes, Pai. Tirar toda a mancha de pecado que ainda existe, para que a gente possa fazer essa obra com toda a dedicação, com todo o louvor, com toda a honra a Ti, Pai. Pai, perdoa-nos, Pai, pelos nossos erros. Perdoa se às vezes nós achamos que somos mais do que o Senhor. Quando achamos que o Senhor depende de nós, mas é nós que dependemos de Ti. Nós não somos nada sem Ti, Pai. Eu venho pedir perdão, Pai, se eu tenho errado diante de Ti. Às vezes a gente tenta fazer as coisas com as nossas próprias forças, da nossa maneira, e esquece de Te buscar. Mas que aqui hoje a gente saia lembrando sempre da necessidade que nós temos de Te servir e de Te buscar, para deixar que o Senhor nos use. Hoje aqui vai vir um servo Teu trazer a Tua palavra, que o Senhor possa estar usando esse servo, ungindo os lábios dele nesse momento, para que essa palavra venha tocar em nossos corações, venha incomodar, para que a gente possa sair da nossa acomodação e venha fazer atitude por Ti. Use, Pai, capacite, esteja tomando conta dessa continuidade desse culto, Pai. Continue usando todos os que estão envolvidos, Pai. Continue usando a vida de cada um que se fez presente aqui, Pai. Esteja capacitando, derramando a Tua unção sobre todos nós, Pai, para que nós possamos sair daqui fortalecidos cada vez mais do Teu amor e do Teu Evangelho. É isso que eu oro, Pai. Em Teu nome. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura, está no Evangelho
primeira epístola de João, primeira epístola universal de João, capítulo 4, leitura responsiva, é isso, Alex? Responsiva, né? Não sei falar aqui. Capítulo 4, versículo 7 até o 12. Eu vou ler o versículo 7 do capítulo 4 da primeira epístola universal de João. Eu vou ler o versículo 7, daí os irmãos, um após o outro, podem ler nos versos seguintes. E o verso 12 eu vou ler. O verso 12 eu vou ler, só vou ler o 7 e o 12. O restante, os irmãos, do 7 até o 12, um após o outro, podem ler. Eu vou ler o versículo 7, que diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Ele não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e nós aperfeiçoado o seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero passar aqui a palavra para o irmão que me trazer a mensagem. É o Alex, né? Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor, amada igreja. Boa noite a todos. Convido a todos a estarem abrindo a Bíblia em Lucas, no capítulo 23, versículos 33 a seguir. O amor de Deus. O amor. É por isso que hoje eu estou aqui, porque Deus me amou, Deus nos ama, e é por isso que todos nós estamos aqui. Amém? Eu vou estar lendo, os irmãos acompanham a leitura. Lucas 23, 33 a seguir. A crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou aos outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras grandes romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui. Pai,
Que a tua palavra ela possa estar